Olá meu amigo, olá minha amiga, e aí? Aqui é o Rei Li, e hoje nós continuamos o nosso projeto de estudo completo da Constituição, a partir do artigo 58, em que vamos falar das comissões parlamentares. Vamos lá? E o artigo 58 diz o seguinte: o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação. O importante aqui desse caput do artigo é a gente perceber que existem as comissões permanentes, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade das leis, das emendas, e as comissões temporárias, por exemplo, uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Existem essas duas modalidades de comissões lá nas casas parlamentares. E elas são constituídas como? Na forma e com as atribuições previstas do respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação. Então aqui não precisa do princípio da reserva legal, não precisa de lei para criar a comissão. A comissão é criada pelo regimento da Câmara, regimento do Senado, regimento do Congresso, ou no ato de que resultar a sua criação. Por exemplo, o ato que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Importante aqui é a gente perceber a representação proporcional que exige nas comissões e nas mesas. Então, proporcional de quê? Dos partidos ou dos blocos. Partidos, dos vários partidos políticos que compõem a Casa Legislativa. Dos blocos, se tiver federação de partidos, blocos de partido formados naquela Casa Legislativa, isso vai ser considerado para representação proporcional. Parágrafo 2º. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe o quê? Cabe o que às comissões? 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros das casas. Aqui é importante a gente notar uma coisa. A gente sempre acha que o projeto de lei é votado por todo o Congresso, e passa por todo aquele trâmite. Na verdade, não. A maioria dos projetos de lei é aprovado nas comissões. Não vai para o plenário. Não são todos os deputados que votam o projeto, não são todos os senadores que votam os projetos, porque na maioria dos projetos são projetos simples, fora os projetos de código, projetos de emenda. Na maioria dos projetos de lei são aprovados aqui nas comissões. Então, compete às comissões, em razão da sua matéria, aprovar, discutir e votar projeto de lei. Então, é votado direto na comissão, não vai para o plenário, que dispensar na forma do regimento. Então, o regimento que vai dizer o que é que precisa para o plenário, o que é que não precisa para o plenário. A competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Então, como eu disse, em regra, vota na comissão. Se o recurso de 1/10, 10% dos membros da casa, 1/10 dele, 10%, eles se reuniram ali, não. Esse projeto de lei aqui não pode ser votado na comissão. Vamos trazer para o plenário, para todo mundo poder votar. Então eles podem, sim, entrar com o recurso daquela decisão da comissão e trazer aquele projeto de lei para o plenário. Então essa é uma regra importante que pouca gente sabe da Constituição. Inciso 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Então aqui a gente tem a participação dos cidadãos, uma democracia direta, audiências públicas com entidades da sociedade civil. Então ONGs, algum tipo de entidade, OS, OCIP, todas as entidades da sociedade civil podem participar das audiências públicas lá no Congresso Nacional. Inciso 3. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Então aqui, a Câmara, o Senado, pode sim convocar o ministro da Fazenda. Venha prestar informações aqui sobre esse tributo que a gente está alterando. No que isso vai alterar a dinâmica da Fazenda, a arrecadação? Que impacto isso vai ter? Venha explicar para a gente. Então, o ministro de Estado, quando é convocado aqui pelas comissões, ele tem que ir. Ele não pode deixar de ir. É um crime de responsabilidade se ele não for, injustificadamente. Inciso 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Isso aqui é importante, é um importante instrumento de reclamação, de representação que as pessoas não sabem, as pessoas não se ligam. Pessoas costumam muito
entrar com reclamações no Ministério Público, reclamações no PROCON, nessas ouvidorias, corregedorias, mas pouca gente sabe que pode entrar com petição, reclamação, representação ou queixa direto lá na comissão. Alguma comissão específica, temática, da Câmara, do Congresso, sobre um tema específico. Então pode entrar sim. E qualquer pessoa, aqui não tem nem limitação de qualquer cidadão, não precisa ter título de eleitor, não é pessoa jurídica, não é organização da sociedade civil, não, qualquer pessoa mesmo, uma criança pode ir lá no Congresso, entrar com uma petição, reclamação, representação, queixa. Obviamente, uma criança absolutamente incapaz representado, um relativamente incapaz assistido, mas pode entrar diretamente lá, no Congresso Nacional sim. Então, qualquer pessoa. Se a questão do concurso trocar isso aqui por cidadão, vai estar errado. Então, aqui é qualquer pessoa, bem amplo mesmo. Inciso 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Aqui já está diferente, ó. Cidadão. E autoridade, qualquer autoridade ou cidadão. Solicitar depoimento. Então chama lá para prestar depoimento. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, usa bastante isso aqui. Prestar depoimento. A gente viu aí nas últimas CPIs instauradas no Congresso. Inciso 6. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Aqui, as comissões, cada comissão dentro da sua temática, dentro da sua expertise, vai apreciar esses programas de obras, planos nacionais, emitir um parecer. Aqui esse parecer pode gerar algum efeito? Pode sim, se esse parecer identificar que existia algum crime, esse parecer vai enviado lá direto para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vai entrar com uma ação criminal ou alguma ação civil pública, se tiver algum tipo de irregularidade que seja resolvido pela ação coletiva, ação civil pública, então o Ministério Público vai analisar. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, aqui a gente já começou a falar da CPI, né? A famosa CPI. Isso aqui é muito importante. É um dos parágrafos mais importantes desse artigo. Comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, bastantes informações aqui no parágrafo 3º sobre a CPI, hein? Então vamos lá, passo a passo. Uma coisa que pode confundir na prova objetiva é dizer que CPI tem poder de investigação de autoridade judicial. Tem sim. Ela não tem poder de autoridade judicial, ela não tem poder de jurisdição. Não. Tudo que tiver sob reserva de jurisdição, por exemplo, quebra de sigilo telefônico, isso aí a CPI não pode. Mas o que não estiver sob reserva de jurisdição, aí a CPI pode. Ela tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Além disso, é importante a gente saber o que a CPI pode fazer ou não pode fazer. Eu coloquei aqui um resuminho bem interessante dos meus estudos sobre esses elementos aqui. Sobre o prazo certo, a gente viu que a CPI precisa ter prazo certo, né? No regulamento interno, no regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 35, parágrafo 3º, diz que a CPI durará no máximo 120 dias, prorrogáveis até a metade. E sobre o fato determinado, o mesmo regimento interno da Câmara diz que fato determinado é o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país. Então isso é fato determinado para a Câmara dos Deputados. Além disso, é importante a gente memorizar o que a CPI pode ou não pode fazer. O que ela pode ou não pode fazer. O que ela não pode é o mais importante. Não pode decretar interceptação telefônica, que está sob reserva de jurisdição, né? Só juiz pode determinar interceptação telefônica. Busca domiciliar também, mesma coisa. Ordem de prisão também, mesma coisa, salvo flagrante delito. Por quê? Porque prisão em flagrante, qualquer um do povo pode dar voz de prisão em flagrante. As autoridades policiais deverão prender em flagrante. Qualquer cidadão pode prender em flagrante. Então entra nessa regra da possibilidade. Qualquer cidadão pode, então a CPI também pode.
não pode determinar a prisão, ordem de prisão, mas prisão em flagrante sim. Não pode decretar indisponibilidade de bens, só juiz também, e não tem aquele poder geral de cautela que os juízes têm, não tem. E o que a CPI pode fazer? Aqui muito cuidado. Pode quebrar alguns sigilos sim. Pode quebrar sigilo de dados telefônicos e de correspondência. Aí vocês me perguntam, Reili, você não acabou de dizer ali em cima que CPI não pode decretar interceptação telefônica? Como é que você está dizendo agora que pode quebrar sigilo de dados telefônicos? Muita atenção, pessoal, são coisas diferentes. Interceptação telefônica é uma coisa, é você ouvir as conversas, gravar as conversas. O policial está lá na interceptação telefônica autorizada, ele está ouvindo todas as conversas daquele número e pode estar gravando ou transcrevendo ou não. Está ouvindo o conteúdo das conversas. Quebra de sigilo de dados telefônicos é a outra coisa. Dados telefônicos são os registros de para quem aquele número ligou e de quem aquele número recebeu ligações. Esses são os dados telefônicos. Mesma coisa de dados de correspondência. Também pode quebrar sigilo de dados de correspondência. CPI também pode quebrar sigilo bancário e sigilo fiscal. Esses aqui são exceções que confundem bastante na hora das provas. Então, CPI pode quebrar sigilo bancário, quebrar sigilo fiscal. Só não pode interceptação telefônica, nesse sentido aqui dos sigilos. Beleza? Então esse é o resuminho aqui do que a CPI pode ou não pode fazer. O importante do parágrafo 3º é justamente isso. A gente perceber que CPI tem sim poderes de investigação próprios das atividades das autoridades judiciais, não é o poder jurisdicional. Ela não tem jurisdição própria das autoridades judiciais, tem poderes de investigação. Podem ser constituídas lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado Federal, em conjunto ou separadamente, pode ser só na Câmara, só no Senado, ou os dois juntos, Câmara e Senado, mediante requerimento de um terço dos seus membros. Então, CPI da Câmara, 1/3 dos membros da Câmara. CPI no Senado precisa de 1/3 dos membros do Senado. É considerado um poder da minoria. Interessante isso aqui, hein? 1/3, e é vinculado. Juntando 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, eles requereram ao presidente do Senado instaure uma CPI. Ele não vai escolher se instaura ou não, é vinculado. Ele vai ter que instalar a CPI sim. É um poder da minoria isso aqui. Para apuração de fato determinado, a gente já viu o que é fato determinado e prazo certo, né? E suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público. Como eu falei, encaminhados sempre ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. E o parágrafo 4º, durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quando possível, a proporcionalidade da representação partidária. Então aqui a gente tem a comissão representativa do Congresso, que fica lá durante o recesso. Durante o recesso, se tiver algo urgente para ser analisado, para ser votado, vai para essa comissão representativa do Congresso, que fica funcionando durante o recesso. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente começa a estudar o artigo 59, o processo legislativo, que eu deixo aqui do lado e te vejo lá, hein?